Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é o teu irmão em Cristo, cooperador Edilson Trindade, para a glória de Deus. Aleluias! Hoje, meus amados irmãos, eu quero falar com vocês, com todos vocês, a respeito dos falsos mestres, da apostasia dos últimos tempos e da última hora. Vamos ler aqui, meus amados irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tá vendo aí, meus irmãos? Muitos têm dado ouvido aos espíritos enganadores e a doutrina de demônios, dizendo que o que tem a ver isso? Não tem nada a ver isso. Short não é pecado. Calça comprida não é pecado. Calça comprida feminina não é pecado. São os espíritos enganadores. É o câncer dentro da igreja. Tem que ser removido já. Urgente. Aleluias. Então, muitos estão dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, porque estão deixando a doutrina da palavra de Deus, estão deixando de amar a verdade e estão sendo seduzidos por esses pregadores desviados dentro da casa de Deus, que estão pregando, trazendo para o povo uma libertinagem. Tá vendo, meus irmãos? Cuidado com os tais. Cuidado com esses tais. Porque são anticristo. São doutrina de demônios. E estão com espírito enganadores. Vamos ler também, meus amados irmãos. Aleluia. Em Mateus. Capítulo 24. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus se aproxima, meus amados irmãos, para arrebatar o povo. E o povo está cocheando em dois pensamentos. Aleluia. E a liderança de braços cruzados. A liderança de pernas cruzadas. Vamos acordar, meus irmãos. Quando eu falo liderança, é desde o dirigente ante a diretoria. Temos que nos despertar enquanto é dia e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus e diante da Igreja de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tá vendo? E no versículo 24 e capítulo 24 de Mateus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os últimos dias se aproximam. Tem muitos falsos profetas, pregadores entre nós e entre o povo de Deus, que está esparramado nos quatro cantos da terra. Crentes aceitando novas revelações de pregadores desviados da palavra, que dizem que Deus só quer o coração.
Esses tais, meus amados irmãos, que chamam a doutrina da palavra de Deus de usos e costume, são mensageiros do diabo, são mensageiros de Satanás, são filhos rebeldes, desobedientes, são os feiticeiros da última hora. Dizem que Deus só quer o coração. Dizem que short não é pecado, tomar vinho não é pecado, calça feminina não é pecado, futebol não é pecado. Esses enganadores estão desviando muitos dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus. Vamos ler em Gálatas capítulo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Gálatas capítulo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 8 e 9 diz: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Naum capítulo 1, versículo 3. Deus não terá o culpado por inocente. Louvado seja Deus. Em primeira epístola de João, versículo 2. Capítulo 2, dizendo melhor. Capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Tá vendo? A última hora, meus irmãos. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Tá vendo, meus irmãos? Muitos se têm feito anticristos, porque têm combatido a doutrina da santificação do corpo, do espírito e da alma. Espírito, alma e corpo. Tem muitas pessoas que pregam somente a santificação do espírito e da alma, mas do corpo gostam de viver na carnalidade mesmo. Roupa apertada, que não pode dar um pulo. Se dá um pulo, rasga tudo. Rasga a calça, rasga o terno. Meu Deus do céu. Então, meus amados irmãos, tem muitos anticristo em nosso meio, ocupando até mesmo cargo dentro da igreja. São pessoas que amam o mundo e os prazeres pecaminosos e distorcem o evangelho e a mensagem da cruz de Cristo. Pessoas pintando o cabelo e participando da ceia do Senhor, cometendo pecado de mentira, falsidade, rebelião, feitiçaria, são traidores da doutrina, despregando a doutrina da igreja do Senhor, dizendo que short não é pecado, calça feminina não é pecado, futebol não é pecado. E aqui João está dizendo que muitos se têm feito anticristo. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo aí? Então, o povo de Deus precisa de liderança espiritual. Mas como nós vamos ter, aleluia, uma liderança espiritual, meus irmãos? Aleluia, é buscando ao Senhor, para Deus trocar tudo, meus irmãos, que não está de acordo com a doutrina, que não está de acordo com a palavra. Pode ser quem for, se não estiver dando assistência espiritual, não estiver repreendendo o pecado, se não estiver removendo câncer no corpo de Cristo, a liderança está reprovada. Tá vendo? Então, o povo precisa de uma liderança espiritual para ter assistência espiritual.
Glórias a Deus. Mas agora, se a liderança está sem força de repreender o pecado que está diante de seus olhos, e eles não fazem absolutamente nada, e o lobo lá atacando a doutrina, dizendo que short não é pecado, calça feminina não é pecado. Então, meus amados irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, falando com o Senhor. Senhor, faça uma limpeza, Senhor, em nosso meio. Faça, meu Pai, uma purificação em nosso meio. Arranca tudo aquilo que estiver estragado. Arranca tudo aquilo, meu Pai amado Senhor, aqueles covardes. Jesus mesmo fala, os covardes, volte para trás. Você não quer pregar a doutrina? Cai fora. Não quer pregar a doutrina? Dá lugar para outro que quer pregar a doutrina. Dirigente, você não quer pregar a doutrina, dirigente? Dá lugar para o segundo dirigente. Se o segundo dirigente não quer pregar a doutrina, dá lugar para o obreiro que quer pregar a doutrina. Mas não fica ocupando, aleluia, um lugar que você não tem condições de estar. Senão Jesus vai te ferir, e ferir de morte. Porque a obra é de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. E se é de Deus, ninguém pode ficar de pé. Ninguém pode ficar de pé por muito tempo, não. Jesus está dando corda. Mas alerta, alerta. Vai chegar um dia que Jesus vai puxar a corda. E vai ferir de morte. Então, meus irmãos, a estratégia do diabo é colocar a pessoa desviada em posição de influência para minar a obra de Deus. Para enfraquecer a doutrina da igreja. Né? Alguns mestres e pregadores iniciaram seu ministério com sinceridade, pureza e muita fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho, o amor pelo dinheiro e desejos imorais, o seu amor pela doutrina de Jesus Cristo foi desaparecendo, apartando do reino de Deus e tornando-se instrumentos de Satanás, disfarçado em ministro da justiça. Tem alguns pregadores, pastores, que nunca foram crentes verdadeiros. Mas a capa vai cair. Tá caindo. E vai cair mais ainda. Então arrependa-te hoje. Você que está, aleluias, sem força de combater o pecado. E está aí ocupando um cargo de liderança. Seja você diácono. Seja você dirigente de sucursal, dirigente de setorial, seja da diretoria, executivo de liberativa. Não está pregando a doutrina? Jesus está de olho em você. O olho de Deus não vai te poupar. Vai chegar o dia do acerto com Deus. E Jesus está irado. Por quê? Cadê a doutrina? Quando alguém prega a doutrina, outras pessoas se levantam. Quando alguém quer pregar a doutrina, as pessoas se levantam. Saiba vocês que não estão se levantando contra o pregador ou a pregadora. Você está se levantando contra o próprio Deus. O próprio Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. E a irmã Ereni falou: me ajudem a pregar a doutrina. E eu estou aqui e vou ajudar a serva do Senhor pregar a doutrina, seja para quem for, seja para a liderança da diretoria, ou seja, aleluias, para os dirigentes que não estão pregando a verdade, que não estão pregando a doutrina. A calça comprida feminina é pecado sim, short é pecado sim, futebol é pecado sim, vinho é pecado sim. Tá vendo? Comprimido anticoncepcional é pecado sim. Depilação é pecado sim. Arrancar a sobrancelha é pecado sim. Então, vamos ajudar a serva do Senhor que pediu encarecidamente para os pregadores que não é covarde. Os covardes caem fora. Jesus está contando com os valentes. Vamos combater o pecado. Esta obra é de Deus e é de Deus. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos e fiquem
na gloriosa paz do Senhor Jesus, do seu irmão em Cristo, cooperador Edilson Trindade, em nome de Jesus.